Bom, a partir de agora eu tenho a alegria de conversar com ele, Augusto Cury. Eu tenho um texto enorme falando sobre ele, mas todo mundo já sabe quem é ele. Eu vou cortar essa parte aí, porque todo mundo sabe quem é ele. E, Augusto, eu vim com esse livro aqui, que ganhei a coleção toda, né, do Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história. E tem uma parte aqui que você diz que você foi o maior ateu que você já conheceu. Né? E depois que você começou a escrever esse livro, você derrubou todas as cadeias que existiam, não só fisicamente, mas espiritualmente e dentro da sua mente. O que é que Jesus tem a ver com o seu sucesso? Bom, eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra porque, na verdade, por estudar uma das últimas fronteiras da ciência, se não a última fronteira, que é o mundo onde nascem os pensamentos, e desenvolver uma das poucas teorias mundiais sobre como o eu, que representa o gestor da mente humana, se desenvolve e se torna líder de si mesmo, ou não se torna, porque normalmente não se torna. Para mim, Deus, diferente de Marx, de Jean-Paul Sartre, de Diderot, Nietzsche, que eram mais antirreligiosos, para mim, Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela vida, que resistia ao seu caos na solidão de um túmulo. Eu nem vou explicar direito, que é complexo isso. Ou seja, o cérebro, ele, por rejeitar o fenômeno do apagar das luzes, a morte como término da existência, cria a ideia de Deus como proteção para aliviar-se durante o processo existencial. Esse era meu conceito antigo. Como minha teoria estuda o processo de construção de pensamentos e também o processo de formação de pensadores, eu fui até as mentes brilhantes, como Hegel, Kant, Einstein, Freud, romperam o cárcere da rotina, desenvolveram ferramentas intuitivas para produzir novas ideias. E também fui estudar esse homem, Jesus, nas suas 4 biografias, esperando encontrar alguém um personagem construído por alguns galileus que queriam romper o cárcere imposto por Tibério César, que era o carrasco daquela época que dominava os povos a partir de Roma. E eu fiquei perplexo, fiquei embasbacado, porque a análise a partir das ciências da educação, da psicologia, da filosofia e sociologia que eu fiz, me deixou claro que ele não cabe no imaginário humano. Por exemplo, Freud, quando foi contrariado a sua teoria por Jung e Adler, os rejeitou, os baniu da família psicanalítica, enquanto o mestre dos mestres, Jesus, quando foi rejeitado pelos seus discípulos, traído pelo mais inteligente, negado pelo mais forte, ao invés de excluí-lo, ele deu uma chance, ou deu múltiplas chances para que eles reescrevessem sua história nos momentos mais clássicos da sua existência. Por exemplo, quando Judas o beijou, a psiquiatria esperava que ele entrasse numa janela killer ou uma zona traumática e que produzisse rápida e intensamente ódio, aversão, rejeição e exclusão. Mas, para espanto das ciências, ele olhou para o seu traidor e o chamou de amigo. Ele exaltou a pessoa que erra, mais como um fenômeno mais importante que o seu próprio erro. Ele chamou amigo e fez uma pergunta que é o princípio da sabedoria na filosofia. Quando o mundo desabava sobre ele, ele disse: por que vieste? Ele imergiu Judas Iscariotes para fazer a mais importante viagem, uma viagem para dentro de si mesmo. Nunca na história uma pessoa traída tratou com tanta dignidade um traidor. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Foi aí que eu rompi meu ateísmo. Foi aí que me tornei uma pessoa que crê que a busca por Deus não é fruto de um cérebro apequenado, mas um ato inteligentíssimo desse próprio cérebro, dessa mente, em busca da continuidade da existência, considerando a morte não um ponto final, mas uma vírgula, para que o texto continue a ser escrito na eternidade. Mas veja bem, eu não sou uma pessoa religiosa, respeito todas as religiões e não defendo uma religião. Eu sou um ser humano sem fronteira, mas eu passei de fato a crer em Deus. E diferente de muitos daqueles que consideram o ateísmo um fenômeno intelectual inteligente, eu ainda respeito meus amigos ateus, eu também considero que a busca por Deus é de fato um fenômeno inteligente de um cérebro à procura de si mesmo.
Ainda nesse livro, você diz que é uma grande pena para a história da humanidade o fato de que as academias excluíram o estudo aprofundado sobre o que é Cristo. E ainda continua assim, ainda há essa exclusão, e você acredita que, sendo assim, você consegue vislumbrar luz? Está havendo um processo de mudança no mundo todo. Agora nós estamos encarando que a espiritualidade inteligente, ela é um fator que estabiliza a emoção. A espiritualidade que respeita os diferentes, onde nós irrigamos a nossa emoção com altruísmo, solidariedade, onde nós temos um caso de amor com a nossa qualidade de vida e um caso de amor com a sociedade, com a humanidade, e não nos cercamos do individualismo e egocentrismo, hoje nós consideramos como um fenômeno inteligente, regado à serenidade e à sabedoria. Mas eu quero dizer que as religiões ao longo das eras cometeram um erro crasso. Estudaram Jesus apenas sob o ângulo da espiritualidade e não perceberam, por exemplo, que ele usava ferramentas notórias para proteger a emoção quando o mundo desabava sobre ele. Ele teve todos os motivos para ter depressão e ansiedade. Com 2 anos de idade já foi perseguido de morte e trabalhou com madeira, com pregos e martelos, as mesmas ferramentas na adolescência que um dia na vida adulta o anulariam, o cortaria sua existência. Ele foi morto, pregado numa cruz, madeira, pregos, portanto, e martelo. Ou seja, ele era um homem que poderia ter construído masmorras psíquicas, mas nunca se viu alguém tão feliz. Ele era capaz de interromper a multidão, olhar para um foco e dizer: olhai os lírios dos campos, vejam como eles são tão belos. Ou seja, ele quis dizer, uma pessoa verdadeiramente feliz, ele faz muito do pouco. E uma pessoa verdadeiramente infeliz precisa de muitos aplausos, muitos eventos para ter migalhas de prazer. E além disso, ele trabalhou no psiquismo dos seus discípulos, que tinha necessidade neurótica de poder, necessidade neurótica de evidência social, de estarem sempre certos e de controlar os outros. Aqueles discípulos eram jovens completamente despreparados. O melhor deles era Judas Iscariotes. Tinha vocação social, mais dosado, mais sereno, mas tinha um gravíssimo problema, não era transparente, não se mapeava. Bom, ele trabalhou todos os seus discípulos para que eles saíssem do lugar comum e se tornassem pensadores. E se as universidades no mundo todo incorporassem suas técnicas, nós teríamos uma safra de mente brilhante. Por exemplo, no último jantar, quando ele horas depois ia ser preso e morto, os discípulos estavam lá, sempre o frustrando, mas ele pegou uma bacia de água e uma toalha e lavou os pés daqueles alunos tão erráticos e tão confitantes. Ele quis dizer: se vocês querem ser grandes, têm de fazer como eu, se fazer pequeno para tornar os pequenos grandes. Se vocês querem ter dignidade e maturidade, invista não apenas aqueles que lhes dão retorno, porque vocês me deram pouco retorno. Invista nos alunos que estão no fundo da classe, nos amigos que decepcionam, nos teus filhos que, mais uma vez, te machucam e te ferem. Ou seja, dê tudo o que tem para aqueles que pouco têm. Caso contrário, você não vai ter maturidade para ser um ser humano brilhante. E eu falo tudo isso no livro, ou pelo menos uma parte disso no livro que estou lançando agora, inclusive a partir do seu programa. Pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros. Que fantástico. Bom, gente, estamos ao vivo aqui, uma entrevista exclusiva com Augusto Cury. Eu já posso dizer que essa é uma das entrevistas mais felizes da minha história. Nunca estive tão... Assim, eu queria que ele ficasse falando, mas eu não posso, eu tenho que interagir, eu tenho que participar junto com ele. Ainda mais falando sobre ele que é e sempre será, né? Ô Augusto, eu fico pensando que a humanidade tem dores que a gente desconhece. As pessoas, a agressividade, a hiperatividade, todas as síndromes, todos os cânceres, é só uma resposta de uma alma que grita e clama por socorro. Como sarar isso? Como, diante de tudo que você já aprendeu, tudo que foi lhe dado de sabedoria, existe um caminho para isso? Para mim é Cristo, é nele. Porque eu entendo que na hora que eu paro de olhar só para o meu umbigo, que eu paro de olhar para mim, para as minhas dificuldades, para as minhas limitações, para os meus problemas, na hora que eu saio do meu mundo
e que eu vou ajudar o outro, que eu vou olhar para o outro, que eu vou ajudar o outro a sorrir, que eu vou ajudar, que eu enxergo no outro uma possibilidade imensa de eu ser feliz, eu acho que isso diminui a minha dor e sara um montão de coisas. Na hora que eu aprendi isso, Augusto, eu disse, Deus, em 2014, meu único pedido é que eu possa servir. E eu aprendi que servir cura. E seria um dos caminhos para a cura da humanidade, parar de olhar só para si? Uma pergunta extremamente inteligente. A humanidade tomou o caminho errado. Nós estamos adoecendo rápida e coletivamente no mundo todo. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão o último estágio da dor humana, uma depressão. E mais de 3 bilhões de pessoas, de acordo com a Universidade de Michigan, 1 em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Depressão, síndrome do pânico, anorexia, bulimia, transtorno de ansiedade e doenças psicossomáticas e várias outras. Nós temos que nos perguntar, para onde caminha a humanidade e para onde caminha a minha humanidade? Eu lancei nos Estados Unidos, há 3 meses, talvez, e falo com muita humildade, o primeiro programa mundial de prevenção de transtornos psiquiátricos, com 12 ferramentas, como proteger a emoção, como gerenciar pensamentos, como trabalhar perdas e frustrações e assim por diante. E tinha uma plateia de 600 pessoas, dos quais muitos eram mestres e doutores da minha área, saúde e ciências da educação. E eu fiz um teste de qualidade de vida. Quase todos eles precisavam ficar internados num hotel fazenda, porque estavam profundamente estressados. Dores de cabeça, dores musculares, irritabilidade, sofrimento por antecipação, acordar cansado, baixo limiar para frustração, dificuldade de lidar com pessoas lentas. Acho que o telespectador talvez esteja se identificando. Além disso, sofrer por antecipação ou fazer o velório antes do tempo e também déficit de memória ou déficit de concentração. Em todos os lugares que eu dou conferência, da Romênia na Espanha, de Bogotá aos Estados Unidos, essa é a situação da humanidade. Estamos adoecendo rápido e coletivamente na era do lazer, na era da indústria do entretenimento. Nunca tivemos uma geração tão triste e tão conflitante. Então a situação é grave e não adianta esconder esse câncer que está ocorrendo. Nós temos que enfrentá-lo. E o que nós estamos propondo? Que nós possamos mudar a educação mundial. A educação mundial tem de passar da era da informação que bombardeia o córtex cerebral das crianças aos pós-graduandos, aos universitários, com milhões de dados sobre o mundo de fora, mas não ensina como entrar no planeta psíquico e proteger a emoção. Eu já tratei, por exemplo, de celebridades internacionais e de pessoas riquíssimas, multimilionárias, vi muitos miseráveis morando em palácios. Eram pessoas maravilhosas, mas não para si. Ótimos para a instituição, carrascos de si mesmos. Os melhores profissionais estão adoecendo muito. Eles são bons para a empresa, bons para as suas atividades, mas não sabem se proteger, nem sabem como fazer seguro emocional. Portanto, nós estamos mudando, estamos advogando essa era. Por isso que nós temos a Escola da Inteligência, nosso Instituto Augusto Cury, e temos também o programa Free Mind. O Free Mind é gratuito. Quem quiser pode acessar gratuitamente o programa. É só entrar no meu site, www.augustocury.com.br. Pode fazer quantas cópias quiser, porque eu renunciei aos direitos autorais. Que lindo. É uma dádiva para a humanidade. E também temos aqui no Nordeste a Unifuturo, com mestrado e pós-graduação, bem como doutorado, formando pensadores para que eles possam mudar o traçado da história, pelo menos da história que está ao seu redor. Muito bom, nós continuamos com o Augusto no próximo bloco. Eu espero você e com a sua pergunta, se você quiser interagir. Te espero. Já estou de volta e meu livro eu não solto, né? Então, sabe você que não leu ainda? Augusto Cury, Análise da Inteligência de Cristo. Esse aqui é o 1, Mestre dos Mestres. Augusto, foi quando esse aqui? Esse foi em 2000. 2000, né? Ano de 2000. Pode ser de 10, não quero saber. Maravilhoso. Tem uma parte aqui, gente, que eu acho que todos nós, eu vou puxar um pouquinho do Augusto isso aqui, que diz: Cristo extraía sabedoria da sua miséria. Cristo estava sempre conduzindo as pessoas a reescreverem suas histórias e não a serem vítimas das intempéries sociais e dos sofrimentos que viviam. Ele se preocupava com o desenvolvimento das funções mais altruístas da inteligência.
desejava que as pessoas tivessem domínio próprio, administrassem os pensamentos e aprendessem a trafegar nas avenidas da perseverança diante das dificuldades. Augusto, muitas pessoas no mundo inteiro se colocam na posição de vítima, ficam ali. E não só vítima da situação, mas vítimas dos bombardeios da mente, vítimas dos seus pensamentos, vítimas da sua história. Deus disse, eis que faço nova todas as coisas. Isso não é uma fábula, isso é uma promessa. Se a cada dia nós morremos e nascemos, não é? Quando o dia termina e quando o dia nasce, há um novo patamar a ser vivido, há uma nova história a ser criada. Na hora que eu acredito que eu sou aquele pintinho, eu sou um pintinho. Se eu acredito que eu sou um leão, eu serei um leão. Mas como chegar nesse caminho e se enxergar como um leão que nós somos, né? Se nós temos o mesmo DNA dele, nós podemos fazer igual ou maior. O problema é que a educação clássica, ela contrai funções nobres da inteligência. Por exemplo, quando nós enfileiramos os alunos um atrás do outro, há um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória, que arquiva um sistema de hierarquia, que bloqueia a espontaneidade, a ousadia, a capacidade de crer em si mesmo. O aluno, ele com 2 a 3 anos, ele vai ter dificuldade de levantar as mãos e debater ideias. Vai ter dificuldade de questionar seu professor, vai ter dificuldade de expressar o pensamento de maneira espontânea e livre. Isso é grave. Essa hierarquia estabelece critérios para a insegurança e para a timidez. Por isso que nós estamos advogando que a educação mundial tem que repensar não apenas seu conteúdo, mas a sua base. Os alunos deveriam sentar-se em círculos, olhando olhos nos olhos. Eles deveriam superar algumas necessidades neuróticas. A necessidade neurótica de se preocupar demais com o que os outros pensam e falam de si, a necessidade neurótica de poder, a necessidade neurótica de estar sempre certo. Porque é extremamente confortável reconhecer nossas limitações. Uma pessoa que não reconhece que é um ser humano, que é saturado de defeitos, ele vai estar sempre armado contra a crítica dos outros. Uma crítica assaltará a sua emoção, invadirá a sua privacidade e furtará a sua tranquilidade. E a maioria das pessoas, sinceramente, em todo o mundo, estão preparados para o poder. Poder deveria ser utilizado para servir os outros e não para ser servido. Perfeito. Os políticos, os diretores de instituições, os intelectuais, todas, tenho falado inclusive para juristas, nós temos que reciclar o status quo da educação. E com respeito às crianças e adolescentes, nós desenvolvemos o programa Escola da Inteligência. Você não acredita, entra uma aula por semana na grade curricular. As crianças vão aprender a filtrar estímulos estressantes. Nossa, quem é que teria coragem de tomar uma água suja? Mas nós tomamos estímulos estressantes, entre aspas, contaminados. Nós não sabemos filtrar estímulos estressantes. Quem é que aprende, por exemplo, a proteger a emoção? Não se aprende. Não se aprende. Eu dou conferências para magistrados, para psicólogos, médicos e tantos profissionais. Quem é que tem seguro? Eu pergunto. Quase todos têm seguros. Mas quem tem seguro emocional? Ninguém se arrisca a levantar as mãos, mas então acertei no trivial e errei no essencial. Eu protejo meus bens, mas não protejo a minha mais excelente propriedade, a minha emoção. Vou te dar algumas técnicas para o telespectador levar em consideração e aplicá-la durante toda a sua vida. Número 1, e isso está no livro Pais Inteligentes Formam Sucessores. Agora? É. E você vai segurar um pouquinho, Augusto, que no próximo bloco ele volta com essas dicas de ouro. Eu espero você. Dicas de ouro do Augusto Cury. Com você, Augusto, vai. Para proteger a emoção e também gerenciar pensamentos, número 1, ninguém muda ninguém. Reitero, ninguém muda ninguém. Nós temos o poder de piorar os outros, mas não de mudá-los. Nós só podemos contribuir com os outros se nós impactamos, nós rompemos o cárcere da rotina e dissemos palavras nunca ditas. Por exemplo, para quem errou, ao invés de puni-lo, agradecer por ele existir e dizer que nós apostamos nele. Nunca mais ele será o mesmo, porque você vai plantar janelas light e não traumáticas ou killer. Número 2, é fundamental que você distribua sorrisos e também distribua elogios. Perfeito. Uma pessoa que distribui sorrisos todos os dias para os seus filhos, seu cônjuge, seus alunos, seus colegas, e também promove, apontando características saudáveis da personalidade, muda o status quo da sua sociedade. Uma outra ferramenta importante, cuidado.
Não cobre demais dos outros, nem cobre demais de si. Eu vou brincar aqui. Quem cobra demais dos outros e de si está apto para trabalhar numa financeira. Exatamente. Mas não para ter uma bela história de Verdade. amor. Porque planta a janela killer com pressão, chantagem, aumento de tom de voz e punição. Nós podemos, sim, transformar a relação numa poesia, principalmente se nós temos um caso de amor com a nossa qualidade de vida. Quem cobra demais de si mesmo, autossabota sua felicidade, seu bem-estar, sua tranquilidade, porque aumenta os níveis de exigência para ser feliz. Então, por favor, não seja o maior carrasco de si mesmo e nem carrasco dos outros. Fica mais barato você suportá-los com as suas limitações e também entender as suas próprias dificuldades. Quando você o faz, você abre as janelas da sua mente e começa a desenvolver ousadia, determinação e unir sonhos com disciplina, que é a regra de ouro para o sucesso em todas as áreas. E todas essas ferramentas estão no programa Escola da Inteligência. Eu renunciei aos direitos autorais também para que ele seja acessível e você pode acessar www.escoladainteligência.com.br. Olha só, gente, Augusto Cury está hoje à noite em Natal, no Parque Aristófanes Fernandes, a partir das 7 horas da noite. O telefone está aqui, 3217-8074, a ProExTech, né, que está trazendo aqui, um abraço para o Jorge, que está aí encabeçando esse projeto. Parabéns, Jorge, por trazer essa coisa linda para a gente, né? Coisa boa. Gostou? Eu só desejo que Deus abençoe mais muito, sobrenaturalmente a sua vida, viu? Obrigado, que você querido. continue com a sua missão de ser luz, onde quer que você chegue. Foi maravilhoso, foi muito bom. Para mim foi um grande presente que Deus me deu, depois de uma grande perda que eu tive no final de semana. Eu acho que Deus ele quis me confortar, me trazer um bálsamo e vai ser maravilhoso. Hoje à noite eu vou apresentar o evento, hein? Então eu te espero lá às 7 horas da noite. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Obrigada, Augusto. Muito obrigado, agradeço. Tchau, tchau. Deus abençoe.